Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo devocional de número 12. Vocês estão a receber esse vídeo com atraso, perdoem aqui. Enfim, a nossa vida tem sido de correria, às vezes não conseguimos cumprir a tempo com todos os compromissos. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas antes tarde do que nunca, vamos lá refletir na palavra do Senhor. A jornada de Jacó de Padã Arã terminou com sua chegada em segurança na cidade de Siquém, em Canaã. Jacó adquiriu uma propriedade dos filhos de Amor, pai de Siquém, e armou sua tenda nesse local. Jacó teve seu nome mudado para Israel e usou seu novo nome para declarar que seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus o guardou, alimentou e protegeu de todos os perigos, inclusive do mal que poderia ter sido feito contra ele por Labão e Esaú. No entanto, surgiram problemas quando Diná, a filha de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Você pode encontrar esse relato em Gênesis 34, a partir do versículo 1. Diná foi violentada por Siquém, o filho do Heveu Hamor, que era príncipe daquela terra. Depois de Siquém violentar, Siquém apaixonou-se por Diná e pediu ao seu pai para que lhe conseguisse Diná como esposa. Não houve nada de errado em Siquém se apaixonar por Diná. O erro de Siquém foi ter possuído Diná antes de Diná se tornar sua esposa. Essa consumação da aliança matrimonial antes do casamento desonrou Diná, desonrou Jacó, desonrou toda a família de Diná. Com isso aqui, nós aprendemos que as relações sexuais antes do casamento representam um enorme empecilho para a celebração do matrimônio, que deve ser o ápice de um período de espera fiel. Infelizmente, Siquém hoje em dia não é uma exceção. Não são poucos os que amam verdadeiramente alguém e desejam casar-se com essa pessoa, mas não conseguem esperar até depois do casamento para dormir com ela ou para ter relações sexuais com ela. Mesmo quando as duas partes concordam em iniciar a vida sexual antes do casamento, o sexo antes do casamento continua sendo errado. A abstinência sexual, por outro lado, então, é um sinal de respeito pela pessoa, por si mesmo. É um sinal de respeito também pelo outro e é um sinal de respeito pelo casamento. Precisamos entender que o casamento é uma dádiva preciosa de Deus. Por isso, o escritor de Hebreus, em Hebreus 13, versículo 4, ele ensina dizendo que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse texto aqui nós precisamos ter sempre na mente para preservarmos a sacralidade do casamento e também para chegarmos ao casamento sem manchas, sem máculas. Isso aqui é extremamente importante. Bom, há um texto aí que diz que Siquém era o homem mais honrado da casa de seu pai. Você lê isso em Gênesis 34, versículo 19. Eu quero aqui contrastar o sistema de valores do povo hebreu, da casa de Jacó, e o sistema de valores do povo, ou seja, da casa de Siquém. E você começa a ver que é extremamente diferente. Quando nós começamos a analisar as sociedades ao redor da casa de Israel, por exemplo, você tem Israel aqui e você tem outras cidades aqui ao redor de Israel. Você começa a perceber que apenas Israel tem práticas. Bom, nós estudamos a vida dos patriarcas e nós já começamos a ver que algumas práticas são desonrosas, afrontosas ao caráter e à santidade de Deus, mas as outras cidades parecem bem piores e bem diferentes da casa de Israel. E o propósito de Deus a partir da vida de Abraão sempre foi fazer com que a partir da casa de Israel, a partir dos filhos da promessa, as outras cidades pudessem mudar. E você vê, olhem só o homem que Siquém tem como aquele que é mais honrado, como aquele que tem muitas honras, como aquele que tem moral. Veja que honra esse homem tem ao cometer esse ato bárbaro de violentar Diná. Né? A diferença de sistema de valores entre a casa de Jacó e o povo de Siquém foi revelada aqui.
Mas não é a única vez que nós vemos dois povos a ser revelados com sistemas de valores completamente diferentes. Veja que quando Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra, o que é que aconteceu? Ló recebeu visitas, Ló recebeu anjos, e para Ló, aquelas pessoas eram estrangeiras. E você percebe a importância que Ló dá para os estrangeiros. Ló protege os estrangeiros tanto ao ponto de oferecer sua filha, suas filhas no caso, para serem molestadas e assim proteger os estrangeiros. Isso aqui é um sistema de valor que guiava a vida de Ló, mas ele estava numa cidade onde o sistema de valor daquela cidade era completamente diferente. Consegues entender? Então a Bíblia sempre mostrou que o povo de Israel era construído com um sistema de valores completamente diferente, para que, a partir do povo de Israel, as outras nações pudessem ser mudadas, pudessem ser transformadas. Bom, esse texto aqui, 34:19, diz que Siquém era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Embora a honra, e aqui precisamos fazer essa observação, embora a honra não seja exclusivamente baseada na moralidade, ela ainda assim é fonte de conflitos. O facto de alguém tido como honrado possuir um sistema de valores totalmente diferente do nosso. Essa tensão entre sistema de valores pode ser percebida claramente aqui em África, onde as influências são muito variadas, né? A África tem um sistema de valores natos do próprio continente, mas nós temos outras influências por causa da globalização, a internet, a televisão, e nós temos estado a receber vários outros sistemas de valores que têm entrado aqui. E isso tem sido resultado, ou seja, essa tem sido a causa de muitos conflitos culturais que nós vivemos aqui em África, em Angola e em muitos lugares. Você vê, por exemplo, as sociedades do orientais, elas também entram em conflito com o sistema de valores das sociedades ocidentais. Os orientais, eles respeitam muito a família, mas os ocidentais, eles não tanto quanto os orientais. O valor humano, a dignidade da pessoa, o respeito, existem algumas sociedades que têm isso como valores que não devem ser violados, mas não outras. Então, aqui temos um conflito de valores. O que precisamos perceber aqui nesse texto é que os valores de Deus sempre precisam sobrepor os valores humanos. Aqui, nesse caso, os valores da casa de Jacó, da casa de Israel, precisava ser maior que os valores da casa de Siquém. Isso precisa estar bem claro. Jacó se entristeceu então com esse caso, quando ele soube o que havia acontecido. Mas não disse nada até que seus filhos voltassem, pois esses filhos estavam no campo. Mas quando os filhos receberam a notícia, eles tiveram uma atitude completamente diferente da atitude de Jacó. Jacó conseguiu conter-se, conseguiu controlar-se, mas os filhos indignaram-se muito. Os filhos iraram, pois Siquém havia praticado um desatino em Israel, violentado a filha de Jacó. O que se devia fazer, né? Não importava para eles que o ofensor fosse filho do rei. Siquém era filho do rei. O ato de Siquém não podia ser tolerado. Esse padrão moral firme dos filhos de Jacó é uma virtude que nem sempre se manifesta nas nossas sociedades atuais. Muitas mulheres e meninas indefesas hoje são violentadas e a sociedade em que essas meninas vivem comete um erro imperdoável: deixar de se opor energicamente a esses atos abomináveis, né? Então nós temos relatos de estupro, nós temos relatos de meninas que são violentadas pelos padrastos, pelos pais, mas nós vemos um silêncio sepulcral, muitas vezes, diante desses atos bárbaros. Nós precisamos imitar aqui os filhos de Jacó. Eles não se importaram que Siquém era filho de um rei. Eles decidiram agir, ok? Isso aqui é extremamente interessante. Ao que parece, o pai de Siquém concordou com o pedido do filho para se casar com Diná e foi falar com Jacó. Isso aqui é muito interessante porque se parece muito com o que acontece aqui em África, aqui em Angola. Cabe ao pai do rapaz pedir uma esposa para o seu filho, ou seja, não tanto quanto está a acontecer ali, mas se A e B se conheceram na igreja, na escola, na faculdade, na rua, eles mantêm contato durante um tempo, mas
para pedir a mão daquela menina em casamento. Os africanos não fazem, os angolanos não fazem como os ocidentais, que compram um anel, se ajoelham e pedem aquela menina em casamento. Eles levam a família do moço, do noivo no caso, e vão até a casa da noiva, né? Geralmente é o pai, a mãe, os tios do rapaz, e ali fazem uma apresentação da família e pedem a mão da menina em casamento. Acontece assim. Então, tem uma relação entre o pedido de casamento de Siquém, juntamente do seu pai, com o que tem acontecido aqui hoje em dia. Esse é um aspecto saudável. Nós precisamos manter esse aspecto, porque, vejam, ele promove certos ideais de comunidade e responsabiliza um grupo maior de pessoas e não apenas o indivíduo. Por exemplo, quando o relacionamento é rompido ou quando a moça é maltratada pelo marido, aí é um grupo maior de pessoas que é responsabilizada e não simplesmente um indivíduo. É uma família que está a tratar mal uma mulher e não simplesmente o indivíduo, porque quando a família vai junto pedir a mão daquela menina em casamento, na verdade a família está dizendo que nós aceitamos você como nossa filha, nós aceitamos você dentro da nossa família e assumem, ainda que não verbalizam, mas aquele ato é um compromisso que eles fazem como uma forma de tratar bem a menina que agora chega lá em casa. Amor propôs que esse casamento fosse o primeiro de muitos, né, entre o seu povo e o povo de Jacó. Amor, o pai de Siquém, ofereceu terras como presente. E uma oferta como essa atrairia muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão muito ligadas à terra. Existem culturas, existem sociedades onde a tradição do apego à terra é muito forte. No entanto, Jacó precisava levar em consideração o que ele estaria cedendo caso aceitasse a oferta. E aqui nós precisamos falar um pouco sobre a visão ética que nós temos sobre as ofertas. O pai de Jacó, o avô de Jacó, haviam instruído seus filhos que eles não se casassem com mulheres cananeias. Será que nesse momento Jacó deveria assumir a mesma posição ou mudar a orientação que Abraão e Isaac haviam passado para os seus filhos, né? Porque aqui, se Jacó aceitasse essa oferta, é claro que o texto depois vai dizer que os irmãos de Diná estavam a mentir quando aceitaram a oferta. Mas imaginem que se Jacó aceitasse essa oferta aqui, Jacó colocaria em risco a promessa de Deus sobre o seu povo. Jacó colocaria em risco tudo que Abraão e Isaac haviam conquistado no passado, né? Nós precisamos sempre nos perguntar de que maneira é que a oferta que eu estou a receber vai edificar o reino de Deus e vai glorificar o seu nome. E a oferta aqui, nós não estamos a falar simplesmente de dinheiro. A oferta estamos a falar de toda e qualquer coisa que chega à tua mão para fazer. Uma oferta do emprego, uma oferta de um relacionamento, novas amizades, tudo aquilo você precisa colocar aí na pauta da sua vida, no seu coração, um texto. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quando Paulo diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, vocês precisam fazer para honrar e glorificar o nome do Senhor. Toda oferta precisa honrar e glorificar o nome do Senhor. Até porque aquela oferta não era uma oferta qualquer. Jacó e seus irmãos, eles estavam apegados à terra e deviam muito bem aceitar aquela oferta. Se eles não tivessem ética ao aceitar a oferta, eles colocariam em risco a promessa de Deus sobre as suas vidas. Bom, Siquém também apresentou seus argumentos. Dirigiu-se ao pai e aos irmãos de Diná, oferecendo-se para pagar qualquer valor que pedissem por Diná. A nossa reação muitas vezes é ambivalente. Por um lado, ele estava extremamente apaixonado, por outro, porém, estava falando como um típico filho de um homem rico, certo de poder comparar o que se deseja, né? Devemos ensinar que o mais importante não é a quantidade de bens que uma família possui, mas sim os valores segundo os quais elas vivem. Veja que existem algumas sociedades e aqui em África há muito disso, onde o dote do candidato a marido da filha muitas vezes vale mais que a filha, né? Então,
E muitos que têm condições de pagar um dote elevado pronunciam-se como Siquém. Eles dirigem-se ao pai e oferecem-se para pagar qualquer valor que aquela família pedisse. E olha só o que acontece. Vai aproveitando já, você que não é angolano, conhecer alguma cultura aqui do nosso continente lindo e maravilhoso, né? Então, nessa conversa aqui com a família, tem a família do noivo, seu pai, sua mãe, seus tios, e a família da noiva, seu pai, sua mãe, seus tios. O que a família da noiva faz? Ela elabora uma carta que muitas vezes é chamada de carta de pedido. E nessa carta vem uma lista de todas as coisas que a família do noivo deve cumprir, deve fazer, deve apresentar no dia do pedido de casamento, que nós chamamos de alambamento, que na verdade já é um casamento tradicional. Então aqui pode vir panos, dinheiro, o que a família quiser pedir, entende? O que a família quiser pedir. Pode vir roupas, calçados, bebidas, joias, o que a família quiser. Então, existem famílias que fazem questão de exagerar nessa carta aqui. Colocam 100 mil kwanzas, por exemplo, para apresentar, além de todas as coisas que eles precisam trazer. Essa aqui, Siquém apresentou-se para a família de Diná, dizendo, não importa o que vocês vão escrever nessa carta, eu consigo pagar isso aqui. Veja a atitude de Siquém. E quando você paga um dote, isso te dá direito sobre a menina, ok? É como se você tivesse comprado ela. Bom, ninguém diz isso, mas é isso que paira no ar. É muito perigoso isso aqui. Graças a Deus, algumas famílias já estão a desistir dessa forma de fazer o alambamento, de fazer o pedido. Mas caracteriza muito o povo africano e muitas outras sociedades também. Estamos a ver aqui na Bíblia que isso caracterizou essa sociedade em que Jacó viveu também. Ok, os filhos de Jacó respondem com dolo. Eles respondem com mentira. Eles aceitam, mas eles não dizem toda a verdade. Eles dão aí uma condição e dizem que nós só vamos dar a nossa irmã Diná para você se vocês se circuncidarem. Eles dão essa condição. E os siquemitas aceitam isso. Eles dizem, ok, nós queremos casar com as vossas filhas, vocês vão casar com os nossos filhos, nós aceitamos isso. Mas eles mentiram. Disseram uma meia-verdade. Primeiro, é verdade que para ter um casamento, Deus havia ordenado que todos aqueles que não eram circuncidados deviam se circuncidar, mas eles mentiram dizendo que se casariam de facto. Porque no terceiro dia, quando os siquemitas se circuncidaram, né, primeiro aqui houve uma mentira. Eles mentiram. Não estavam a falar toda a verdade. Eles não tinham intenção nenhuma de entregar Diná como esposa para Siquém. Mentiram. Ok. Depois eles traíram as pessoas, porque no terceiro dia, quando a dor da circuncisão é intensa, eles entraram lá no acampamento, na cidade dos siquemitas, e mataram todas as pessoas, inclusive os inocentes. Okay? Mataram todas as pessoas. Bastava que Siquém pagasse pelo erro, mas eles não fizeram isso. Eles mataram todas as pessoas. O que eles dizem quando Jacó pede satisfação, eles meio que justificam isso como quem diz, será que nós devíamos permitir que alguém desonrasse a nossa casa? É justificável mentir, é justificável trair, é justificável matar inocentes em nome da honra? Bom, naquele tempo nós podíamos fazer essa pergunta, mas hoje nós precisamos fazer uma outra pergunta. É justificável em nome de Deus? É justificável em nome de Deus matar? É justificável em nome de Deus mentir? É justificável em nome de... Porque tu vês, e o próprio Jesus profetizou isso, que muitas pessoas matariam em seu nome, dizendo estarem a fazer a vontade de Deus. Hoje, você vê, existem religiões que se você não se associar a eles, o quê? Eles mentem para você, eles traem você,
eles matam inocentes. Isso é um perigo que precisamos atentar, porque muitas vezes o próprio cristianismo acaba caindo nessa tentação aqui, de em nome de Deus mentir, em nome de Deus trair, em nome de Deus matar. Isso é um perigo. O Deus dos evangelhos de Jesus Cristo, o Deus do evangelho de Jesus Cristo não mente, não trai, não mata. O Deus do evangelho de Jesus Cristo, ele tem uma ação que é única e exclusiva. Ele morre, ele vai para a cruz para que os outros tenham vida. Ele não tem um projeto de império humano onde para que as pessoas possam associar-se a ele precisam morrer. Não, é muito diferente aqui. Precisamos aprender lições com essa história de Diná e são essas que eu procurei trazer aqui para vocês. Vamos em frente. Um dado que precisamos ver aqui é que as sociedades ao redor da família de Israel, elas eram extremamente politeístas. Deus havia se revelado simplesmente para Abraão e Abraão foi passando essa informação, essa revelação para os da sua família. Mas os outros povos, eles permaneciam completamente politeístas, né? O plano de Deus, como nós já dissemos, é fazer com que a partir de Abraão as outras famílias pudessem ser alcançadas. Bom, Deus tinha que começar com alguém, com uma família. Podia não ser Abraão, podia ser outra pessoa, mas Deus tinha que começar com uma família. Abraão hoje pode dar graças ao Senhor por ele ser o escolhido, mas na verdade é que Deus não está simplesmente de olho em Abraão e na sua família. Deus está de olho em todo mundo, em todo o globo, em todas as pessoas que ele criou para a sua glória, ok? Então nós vemos, mas antes do mundo se encher com a glória do Senhor, com a palavra do Senhor, nós vemos as pessoas aqui extremamente politeístas, porque tu vês na família de Raquel, a família de Labão adoravam deuses. A família de Abraão, o próprio pai de Abraão, era adorador de deuses. E essas pessoas não eram só politeístas. Ou seja, politeísmo, você já deve ter aprendido o que isso significa na primeira aula sobre a revelação de Deus no primeiro módulo. Se você ainda não viu, eu aconselho você a pausar esse vídeo, vai lá entender o que é politeísmo e depois vem aqui, ok? E as pessoas tinham muitos deuses, mas elas não acreditavam simplesmente em muitos deuses. Por quê? Porque se tu veres, Labão, por exemplo, viu a mão de Deus a agir sobre a vida de Jacó. Mas Labão acreditava que aquele é o Deus de Jacó e ele tinha os seus próprios deuses. Então, não era uma questão de eu percebi a ação poderosa de um Deus, desisto do meu Deus e vou buscar o Deus que age daquela pessoa. Não funcionava dessa maneira. O politeísmo lá dos tempos antigos funcionava que ainda que eu ver o teu Deus a agir, bom, eu tenho o meu Deus que também age por mim. Essa aqui era a questão. Por isso você vê aí, quando Jacó anda com a sua família, saindo da casa de Labão, Jacó ainda tem dentro da sua família pessoas que tinham deuses, pessoas que tinham amuletos, pessoas que tinham argolas, pessoas que tinham objetos de adoração. Nem todo mundo que andava com Jacó acreditava de facto no Deus de Jacó, acreditava no Deus de Israel. Por isso é que você vê aqui Deus a reclamar para Jacó, pedindo purificação. Em Gênesis 35, Deus está a dizer, lavem-se, troquem de roupa, desistam todos vocês dos vossos deuses. Veja, eu coloquei aqui o texto de Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 17, só para você lembrar do que aconteceu com Naamã. Quando Naamã foi curado da lepra, Naamã veio de uma cidade onde ele adorava os seus deuses, que não conseguiram curá-lo, que não conseguiram tratá-lo, e Naamã vai até nas mãos do profeta em Israel, né? O profeta cura Naamã, pedindo que Naamã se banhasse 7 vezes lá no rio, e ele foi, deu um mergulho e toda a lepra passou. Qual foi a atitude de Naamã? A primeira foi oferecer bens ao profeta, e o profeta rejeitou. A segunda atitude foi pedir que Naamã levasse alguma porção de terra de Israel para a sua terra, né? Porque Naamã diz assim, agora eu não vou apresentar mais sacrifício a nenhum Deus, senão ao Deus dessa terra. E Naamã leva aí sacos de terra. Para quê? Qual era o pressuposto
propósito de Naamã levar a terra, então, para a sua casa? Era chegar num lugar, num pedaço aí da sua casa, espalhar a terra de Israel, porque essa terra é do Deus que me curou, essa terra é do Deus que me salvou. Então, essas pessoas entendiam também que Deus não simplesmente só agia em nome daqueles que tinham devoção a Ele, né? Aqui temos bênção da devoção. O que é que isso significa? Deixa eu apagar. Ok, vou fazer nesse canto. O que é que isso significa? As pessoas entendiam que Deus está aqui em cima, presta atenção nesse desenho aqui. Deus está aqui em cima e o ser humano está aqui em cima. O que é que acontece? O ser humano presta devoção a esse Deus, ok? E esse Deus, por fim, tem a obrigação de abençoar o ser humano. Esse aqui era o ciclo, e é até hoje o ciclo de muitas religiões. Você tem devoção a Deus e Deus abençoa você. Veja o que Malaquias 3:10, por exemplo, diz. É dentro desse ciclo aqui. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Devoção, entendeu? Devoção. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos tais, bênção da devoção, entendeu? Esse sistema aqui guiava as religiões antigas. Hoje, nem sei por que estou a usar guiava, porque esse sistema hoje é o que guia muitas religiões. Você já ouviu falar da bênção da devoção, da entrega, do sacrifício e de muitas outras coisas. E o argumento é que Deus vai te abençoar, é que Deus vai te honrar, é que quando você for fiel, é que quando você quando você continuar a fazer as coisas que o Senhor quer que você faça, a devoção, o Senhor vai se lembrar de você. Esse é o mesmo sistema. Além desse sistema aqui, que os povos antigos acreditavam, eles também acreditavam em deuses territoriais. Por isso é que Naamã leva terra ali de Israel para a sua casa. Por quê? Porque é o Deus de Israel que me salvou. Lá ele estava num outro lugar, numa outra casa, mas ele entendia que é o Deus de Israel que me salvou. Então, na jornada que Deus está a chamar Jacó, né? Ele prepara Jacó para a jornada. Primeiro, ele elimina esse politeísmo do povo. Ele diz, se vocês querem me seguir, vocês não podem ter mais deuses nenhum no vosso meio. Veja que ele repete isso quando o povo de Israel sai do Egito. Ele diz, não tereis outros deuses além de mim. Não há espaço para politeísmo quando nós seguimos ao Senhor. Já expliquei lá na primeira aula que as pessoas às vezes confundem o cristianismo com uma religião politeísta, mas não é, porque o próprio Deus está dizendo, não tereis outros deuses além de mim, ok? Então Deus diz assim, desistam desses deuses. Essas pessoas extremamente politeístas, elas precisam desistir. E o que é desistir, né, dos deuses? Aí Deus dá uma orientação. Recolha todos os amuletos, recolha todas as argolhas, recolha os anéis. Por que Deus pede para recolher os anéis? Esse povo, meus irmãos, por isso é que eu coloquei a palavra aqui, extremamente politeístas. A qualquer hora, a qualquer momento, eles podiam produzir um Deus, ok? Eles podem pegar a sua aliança, o seu brinco de ouro, derreter, construir um boneco e dizer, este é o meu Deus. Esse pessoal aqui vivia num obscurantismo total. Então Deus diz assim, desistam disso, desses amuletos, desses objetos, entreguem todos para Jacó, para que Jacó pudesse desse o devido tratamento. Okay? Então, isso aqui é perigoso. Como é que nós podemos aplicar essas coisas para as nossas vidas? Muitos de nós temos ainda amuletos da sorte, temos ainda aquelas coisas que, olha, aqui em Angola, em África, por exemplo, existem algumas famílias que ainda creem na pulseira da sorte, no cordão da vida que amarram na cintura do bebê, colocam osso de
de leão no biberon, na água do bebê, para o bebê ir tomando aquilo, e eles acreditam que aquilo vai tornar o bebê forte, vai tornar o bebê saudável. Tudo isso aqui Deus está nos mandar desistir. São coisas que às vezes você não dá importância, mas o seu coração, a sua consciência coloca aí sim alguma esperança, alguma garantia de sucesso. Tudo isso para Deus não vale nada, tudo isso para Deus é lixo. Veja também que existem algumas religiões que hoje não dão argolas, hoje não dão brincos, hoje não dão cordão para amarrar na cintura, nem dão um osso de leão para colocar no biberon do bebê, mas dão algum objeto para você levar em casa, para você colocar todos os dias uma gotinha no almoço, na bebida, porque aquilo vai te garantir alguma coisa, aquilo vai te garantir a saúde, aquilo não vai te garantir absolutamente nada, ok? Absolutamente nada. E Deus está a dizer assim: desistam de tudo isso, de todos os vossos amuletos, de todos os vossos objetos, de todas as vossas cordas, desistam de tudo isso, porque a crença em Jesus Cristo é com o coração, não com objetos físicos, ok? Então, bênção e devoção eu já expliquei como é que significava. Eles acreditavam que você se devota ao Senhor e o Senhor abençoa você. Isso aqui no Evangelho de Jesus Cristo não existe, porque Paulo é uma pessoa que você conhece, que teve muita devoção ao Senhor, muita devoção ao Senhor. Mas o que acontecia com a vida de Paulo? Picadas de cobras. Sempre que entrava no barco, o barco naufragava. Ele não tinha apoio financeiro para fazer as suas viagens missionárias. Prisões, açoites, inveja. 40 judeus disseram: vamos jejuar e não vamos parar enquanto não vemos Paulo morto. E você pode dizer assim: Deus não lembrou de Paulo. Bom, isso depende do que você baseia a tua religião. Se você baseia em bênção e devoção, com certeza você vai dizer que Deus não abençoou Paulo. Mas se você basear o teu evangelho na cruz de Jesus Cristo, que o melhor de Deus nós já recebemos na cruz de Jesus Cristo, então você vai dizer que Paulo é um abençoado, porque ele foi salvo por Jesus Cristo e ele foi comissionado para levar o evangelho por Jesus Cristo. É de nós para ele e será dele para nós por causa da sua graça e da sua misericórdia, ok? Bom, ficamos por aqui nesse vídeo de hoje. Que Deus possa ricamente te abençoar. Continue as suas leituras aí com calma, faça as suas anotações, peça ao Espírito Santo que te revele as pérolas da sua palavra. Não esqueça, meu irmão, de orar o Salmo. Estamos a caminhar, não esqueça de orar o Salmo. Que Deus possa ricamente te abençoar. Um forte abraço e até amanhã.